O despertar da nossa cidade é cheio de esperanças. Ele vem trazer para cada um de nós a certeza do amanhã melhor. Tarumã inicia uma nova história. É preciso que tenhamos registrado as condições em que recebemos o nosso legado, para que o futuro nos possa cobrar e relatar a nossa vontade de luta. Tarumã vai melhorar bastante. O prefeito vai procurar fazer o melhor para a cidade dele, né? Ele vai trabalhar para melhorar o seu município, vai poder participar mais do problema do povo, muito mais fácil do que quem estava longe, que vinha aqui uma vez por ano e olha lá se viesse. A certeza de um futuro promissor impulsiona uma série de investimentos para uma cidade que se prepara para receber o progresso. Como opção de lazer, o futebol tem seus espaços em Tarumã. Que antigamente aqui chamava-se, esse Tarumã chamava-se Vila Lex, que era do finado Coronel Gilberto Lex, e agora passou a chamar de Tarumã. Hoje, o município de Tarumã oferece inúmeros benefícios aos seus munícipes. Um município em claro progresso e evolução. A população tem acesso à educação, saúde, cultura e lazer de qualidade. Mas nem sempre foi assim. A Tarumã de hoje foi construída com muito trabalho, suor e coragem. Tudo começa com Gilberto Lex, que herdou uma grande gleba de terras de seu pai. Parte das terras ficou como sua fazenda, que deu o nome de Tarumã. A sede foi construída na cabeceira do rio Tarumã. A outra parte foi dividida em pequenos lotes que passou a vender, permitindo assim a pequenos proprietários se estabelecer na região. Surge aí a Vila Lex, com 3 ruas. O primeiro estabelecimento comercial foi instalado em 1924, uma farmácia do próprio Gilberto Lex. Naquela época, Gilberto Lex, já instalado aqui, havia fundado a Vila Lex, no local onde hoje se encontra Tarumã. E ele, nessa época, busca vários profissionais para se instalarem aqui, para dar impulso a essa vila. A partir daí, a Vila Lex começa a receber mais moradores. E em 1925, chegam à vila o primeiro dentista e a primeira costureira. Uma das paixões de Gilberto Lex era o futebol, e na década de 20 é formado o Lex Esporte Clube. A paixão era tanta que, ao anunciar nos jornais da capital a procura de trabalhadores para a lavoura, incluía no texto como principal exigência que o candidato tivesse interesse por futebol. Assim, poderiam ingressar no seu time. Com o aumento demográfico, a Vila Lex torna-se distrito com a chegada do cartório de paz. O cartório foi instalado em um casarão de madeira, ali no centro da cidade, com 2 salas, 2 cômodos. Em um cômodo funcionava o cartório e no cômodo ao lado era o consultório odontológico. E o primeiro escrivão foi o senhor José Osório de Oliveira, que permaneceu
nessa função à frente do cartório por quase 40 anos. Na década de 40, a família Rezende Barbosa compra a Fazenda Nova América e a transforma em usina, absorvendo a mão de obra de Tarumã e região. Tarumã era extremamente importante naquela época, porque nós tínhamos também uma visão, e isso é uma percepção do meu pai, que aqui chegou a ter 800 casas. E nós estávamos evoluindo para que esses funcionários tivessem a sua propriedade e a sua casa própria. Então nós fizemos uma segunda Tarumã, que tem a Tarumã tradicional, que tinha 3.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas, e nós compramos um sítio ao lado da cidade e fizemos um projeto muito interessante de loteamento, ruas largas, e etc, etc. E começamos a vender para os funcionários a longo prazo, e descontando dos salários e tal. Então, Tarumã tomou uma dimensão enorme. Isso já foi um pouco mais para frente, depois de existir o município. Mas antes disso já era uma ideia nossa que ali ficaria a cidade dos funcionários da Nova América. E houve uma evolução enorme. Nas décadas de 50 e 60, o aumento populacional era evidente e as necessidades do distrito aumentam proporcionalmente. Quando eu comecei, a padaria não tinha nada na época, tinha um cilindro de madeira, o que tinha lá era um cilindro de madeira. E outra, energia elétrica não tinha também. O Alexandre Benelli tinha um motor estacionário, né? Então ele gerava energia até 8 horas da noite, 9 horas, por aí. Depois que veio chegar a energia, né? Começou a chegar, aí chegou o asfalto, né? Foi mudando aos poucos. E depois que chegou a energia, tinha muito problema por causa da linha, né? Sempre acabava a energia, dava problema na rede, é complicado o negócio. Não tinha rede de esgoto, não tinha nada, né? Não tinha nada praticamente naquele tempo. A água tirada no poço, tudo no poço, não tinha. É um sacrifício danado. O distrito tem carência em todas as áreas. E a gente sempre sonhou com um Tarumã melhor do que a gente tinha na época, né? Eu mudei para Tarumã em 1968. A gente sempre foi daqui, mas morava na zona rural. E a gente sempre sonhou em Tarumã com rede de esgoto, em Tarumã com água encanada, que a gente não tinha nada disso, com asfalto, né? E eu sempre fui assim, aquela que queria lutar pela minha rua, pelo meu bairro. Procurava os prefeitos da época, que era a nossa sede de Assis, né? E vereadores, e brigava e procurava melhorias para nossa cidade, para nossas ruas, para o meu bairro que eu morava. A primeira escola que a gente começou a estudar era ali onde na antiga rodoviária. Depois aí quando fez a escola Dona Cota, a gente foi para lá e a gente fez o ensino básico, né? Estudamos tudo lá. Aí um problema que nem hoje tem. As pessoas hoje, acaba que o terceiro colégio já tem ônibus, já tem aquela facilidade, a prefeitura dá ônibus, dá bolsa. Naquela época não tinha nada disso. Você tinha que trabalhar durante o dia e depois você queria fazer um vestibular, qualquer coisa assim. Era uma coisa era muito caro, a gente não conseguia. Em Tarumã também só tinha aquelas, né, avenida que hoje é Orquídeas, né? A Avenida das Orquídeas e a Avenida Tarumã, tudo sem asfaltar. Ali se descia para baixo onde é o Cacídio Pinto, o estádio,
Era um buraco dessa altura, assim, aquele buraco, você via os encanamentos, tudo, que era uma coisa... Os postos de saúde, tinha um posto de saúde só, não tinha condições de... Era um negócio muito fraco demais, dependia de Assis, né? Tudo que a gente precisava era Assis, e Assis não dava esse suporte que Tarumã tem hoje, né? O fornecimento de luz é feito por um gerador de propriedade de Adão Virges, que se muda para Alexandria, onde monta uma máquina de arroz. Nesse momento, Adão Virges vende o gerador para seu filho, Mário Virges, e Luiz Labs, que passam a administrar a geração de energia para o distrito de Tarumã. É o seguinte, meu pai me convidou para nós montar uma máquina de arroz, né? Então é onde que eu resolvi acompanhar meu pai. Depois voltamos a tomar conta depois da energia, né? Meu pai falou, você toca até o final do mês. Depois a prefeitura ajeitou para nós pôr lâmpada nas ruas também, onde que ele aumentou o salário, né? Porque só que dava das casas era pouco, né? Não dava luz lá, mas era sócio. Então uma semana eu ficava, tomava conta, outra semana era ele, né? Em 1959, Mário Virges recebe uma proposta para se mudar para Alexandria para trabalhar com seu pai na máquina de arroz. Com a mudança de Mário Virges, ele e Luiz Labs vendem o gerador para Alexandre Benelli, que passa a administrar a geração de energia do então distrito de Tarumã. O gerador conseguia suprir por algumas horas uma lâmpada de 60 watts por residência. Ao menos no início da noite, as casas tinham luz. Teve um cidadão de Tarumã que montou a primeira termoelétrica em Tarumã. Era assim, um motor estacionário, motor diesel estacionário, e um gerador de 3.000 watts de potência. Esses 3.000 watts era distribuído para 50 casas que tinha em Tarumã na época. Então dava para ter uma lâmpada de 60 watts para cada casa. Não podia ter mais do que isso. E aí o povo, ele fez reunião com as pessoas, moradores, todos concordaram, né? Puxava lá um bico de lâmpada de 60 watts. O horário era assim, a hora que escurecia, ligava. E aí de segunda a sexta, desligava às 10h30 da noite. De sábado e domingo, desligava às 11h. Aí dava aquela desligada assim, e voltava para dar aquele tempo de pegar a vela, a lamparina, né? Meu primo era rapaz novo ainda, uns 17 anos, e ele que tomava conta, ele que ligava esse motor, desligava. Mas aí chegou uma época que começou, quando ligava, lá de vez em quando dava aquelas lâmpadas, ficava um tomatinho assim, vermelhinho, não clareava nada. Aí meu primo era poucas casas, ele foi dando uma pesquisada, ele descobriu que tinha vindo uma senhora trabalhar na escola, naquela época era servente de escola. Ela veio de Assis e ela tinha ferro elétrico lá em Assis. Aí ela queria usar aqui em Tarumã. Aí quando ela ligava aquele ferro, então acabava a energia, tomava a energia do resto da cidade. E aí meu primo me convidou para ir na casa dela para chamar a atenção. Aí eu fui com ele. Aí ele falou com ela, falou, olha, eu sei que é aqui que está acontecendo isso, agora a senhora que sabe, ou a senhora vai abandonar esse ferro, não vai ligar mais, ou então eu vou cortar a energia, porque não tem condições. Aí ela cortou, aí foi passar roupa na brasa. As dificuldades vividas pela população de Tarumã motivam o surgimento de um movimento pró-emancipação do distrito. Na época, né, antes da emancipação, tínhamos muitas dificuldades, né, muitos problemas que não eram resolvidos porque a gente pertencia a Assis e Assis primeiro dava prioridade para a cidade de Assis e depois Tarumã. Na verdade, o que sobrava que vinha para Tarumã. Nós éramos bem precários de recursos, né? Por exemplo, a saúde, né? Tínhamos poucos recursos. Hoje a gente tem um atendimento prioritário, né? Complexo e muito mais. Escolas,
o esporte, hoje, né, com investimentos para muitos segmentos aí, muitos setores, que eu digo, né? Hoje Tarumã é uma cidade pequena com possibilidades de crescer muito, né? E com indústrias e comércio em ascensão. E a gente foi analisando que Tarumã não tinha assim, estrutura, tanto de saúde, social, não tinha, entendeu? O que tinha era um posto de pluvericultura, que tinha em Tarumã, um local que chamava de correio, tinha uma infraestrutura boa de comércio até que tinha, mas social não tinha. Depois foi feito a Acruta, né? Que era a área social. E aí, assim que o pessoal verificaram que precisava fazer movimentos, né, para poder erguer o nome de Tarumã, porque o nome de Tarumã era baseado no esporte, que era o pessoal bom de esporte, e a igreja católica, que também fazia boas festas. E aí surgiu a Dona Cota, né? E fazia também suas atividades. Tudo que havia aqui dependia de Assis. Nós tivemos bons prefeitos em Assis, mas muitos que nem olharam para cá. E havia necessidade de ser criada algumas coisas aqui. A creche. Todas as mulheres daqui, elas trabalhavam na lavoura. Eram todas cortadoras de cana, não havia outro tipo de trabalho na cidade. E as crianças, elas ficavam, iam para a escola, depois ficavam sozinhas dentro de casa. E, por isso, a necessidade da criação da creche, né? Um grupo de mulheres se reuniram, viram a necessidade do município, pedimos ajuda aos prefeitos de Assis, mas não obtivemos nenhum resultado. Um grupo já estava trabalhando em pró-emancipação de Tarumã. Mas bem antes disso, nós começamos a trabalhar com a creche. A creche foi o início, acho que, praticamente de tudo. Mas havia necessidade da construção da creche, porque a necessidade do município era muito grande. Disso aí foi que surgiu o movimento todo para construir a creche. Fomos pedir ajuda para a Dona Maria Angélica. Passava boiada dentro de Tarumã, a nossa terra vermelha, né? Então tinha época que formava aquela poeira, 4 dedos de poeira na rua. E aí o prefeito, o fiscal da prefeitura, Daniel Peitio, ele era muito esforçado, ele queria resolver os problemas. E aí ele conseguiu ganhar um cavalo de um fazendeiro aí e uma carroça para colocar um tanque em cima para molhar a rua. Mas aí ganhou também um tanquinho de 1000 litros. Colocou em cima de uma carroça, aquele chafariz atrás, né? E já existia a represa, onde é o Lago Tarumã hoje, já existia aquela represa. Aí foi lá o funcionário, com a carroça, encheu aquele tanque de água, pegando no balde, né? Encheu aquele tanque, mas só que ele esqueceu que um cavalo não puxa 1000 quilos. O cavalo bom, ele puxa 500 quilos, né? O peso do tanque já dava mais de 100 quilos, o peso próprio dele, mais o 1000 quilos de água, no caso. Então o cavalo, no primeiro top, não conseguiu subir. Aí parou. O operador, né, foi lá, abriu aquele chafariz para tirar um pouco da água, para ficar mais leve, para o cavalo subir. Mas aí piorou, porque não tinha quebra-onda o tanque, então aí essa água foi para trás, né? A água foi para trás e empinou a carroça, levou com o arreio, com tudo do cavalo. Bom, final da história, ele devolveu o cavalo e a carroça porque não deu certo. Nós tivemos que ficar aguentando aquele pó mesmo. Como distrito, a gente recebia muito pouco de Assis. Aqui faltava tudo, faltava médico,
faltava a parte social, faltava a parte de educação, era muito restrito. E alguém que queria estudar, até para se locomover, não tinha tinha condução, naquela época era muito precário. Então era um sofrimento de todos os recursos que não vinha para Tarumã. A melhor coisa foi a emancipação mesmo, né? Foi coisa que mudou completamente. Quando chovia, era aquele barro que não tinha... Aquela dessa grossura assim de barro, na segunda-feira, por exemplo, que precisava limpar, você precisava uma cavadeira para tirar aquele barro que criava assim em cima do tijolo, porque era aquele tijolo, não era nem vermelhão, era aquele tijolo mesmo. E quando estava de seca, é poeira para todo lado. Em 1979, Oscar Gozzi vai trabalhar na Nova América a convite de Wilson Paitil. Nesse período, são provocados por Renato Rezende Barbosa, um grande defensor da emancipação de Tarumã. Ele vinha provocando Wilson Paitil e, a partir daí também, Oscar Gozzi a produzir um documento base com fundamentos para formalizar junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o pedido de emancipação de Tarumã. Chegando na Nova América, nós tivemos uma provocação feita pelo senhor Renato de Rezende Barbosa, que era um grande defensor da emancipação de Tarumã, e ele vinha já provocando Wilson, e nos provocou também, a produzir um documento base e fundamentos para propor à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o pedido que Tarumã pudesse ser emancipado. O senhor Renato comparava Tarumã a um município chamado Pradópolis, que tinha e tem até hoje as características muito semelhantes, socioeconômica, cultural. Lá tem uma usina que é São Martinho, aqui tinha Nova América, então ela tinha sinergia, tinha semelhanças, e Pradópolis era município com um bom desenvolvimento e Tarumã era distrito. Formou-se nessa época uma comissão pró-emancipação organizada por Oscar Gozzi. O grande problema encontrado pelo grupo foi na Constituição vigente da época. Uma cláusula da Constituição vigente impedia a emancipação. Essa comissão não teve sucesso, pois, segundo as leis vigentes da época, a emancipação só seria permitida para distritos que tivessem mais de 1% do PIB estadual. Sendo assim, emancipar Tarumã ou qualquer outro distrito seria impossível. O primeiro grupo tinha meu pai, Ernesto Paitil, tinha o Alexandre Beneri, o Antônio Piedade, que era o proprietário do cinema. Eles tentaram uma vez, mas com pouco sucesso. Não tinha assim um líder para sair na cabeça, então não teve muito êxito. Aí depois quando eu comecei a fazer parte do grupo, já foi na época que o Oscar assumiu esse grupo, né? Tinha o Wilson, meu irmão, o Divino Morro, o Jaime da farmácia. Então, elas começaram na área da casa do senhor Divino Morro. Ele tinha um comércio, né? Um bar, e morava ligado, era a casa dele. E tinha uma área grande, então nessa área é que a gente sentava nessa área para começar a discussão, por onde começar, né? Nós tivemos como eleito presidente dessa comissão o Wilson Paitil, e essa comissão está consignada nesse documento, e o vice-presidente era o Jaime Palma, que era um farmacêutico de nome aqui na cidade, além de outros nomes importantes que constam desse grupo, dessa comissão. Trabalhamos em 1979, praticamente 8, 9 meses, na produção desse documento, que chamou-se Emancipação de Tarumã, Subsídios, o documento base, onde ele tem todo o histórico, conta a estrutura de Tarumã, potencial econômico, potencial de desenvolvimento, onde tinha mais de 250 assinaturas com títulos de eleitores, com firma reconhecida pelo cartório local, e esse documento ele foi encaminhado
com pedido para a emancipação de Tarumã, através de um deputado do estado de São Paulo, chamado Fauzi Carlos, que era amigo particular do seu Renato Rezende Barbosa. Então, criar esse documento, que foi redigido por mim, também com a cooperação e apoio de um outro amigo que trabalhava na Nova América, que chamava Luiz Antônio Ramalho Zanotti, presidido pelo Wilson, que assina o documento e que assina, em nome da comissão, o pedido de emancipação, e nós apresentamos isso e entregamos à Assembleia, que, a partir daí, começa a movimentação na Assembleia. Mas que não teve sucesso e não avançou o suficiente, porque nesse período nós estávamos sujeitos a uma legislação federal que veio no período de 64, período da ditadura militar, onde estabelecia coeficientes ou indicadores que eram proibitivos para o Estado de São Paulo. Então, desde essa época, 67, até nessa época que nós estamos falando, não havia havido nenhum município novo criado no Estado de São Paulo, em que pese haver sido criado municípios em outros estados do Brasil, mas o Estado de São Paulo era proibitivo pelo movimento econômico que São Paulo tinha. Então, esse documento, 79, é protocolado, fica na Assembleia dormindo, até que vem depois um outro movimento para começarmos aí a estruturar o caminho para criar as condições jurídico-legais para poder permitir que houvesse a criação dos novos municípios. Eu também fui subprefeito aqui, tempo do Rui Silva. Eu fui subprefeito daqui. Tarumã não era nada. Tinha 4 ruas aqui, então Tarumã não era nada. Com a emancipação, Tarumã desenvolveu. Foi difícil os 4 anos primeiro, que nós participamos aí. Difícil, não tinha verba, não tinha nada. 6 meses nós ficamos lá dentro da classe, da Dona Cota. A prefeitura e a Câmara de um lado e a prefeitura do outro. Bem, aí desse período de 79, aí a gente começa uma caminhada e uma maratona de visita a distritos. Então a gente tem, por iniciativa do Wilson Parte, com recursos próprios, veículo próprio, e eu acompanhando, nós fomos visitar diversos distritos do estado de São Paulo. Podemos citar como Santo Antônio do Aracanguá, Araçariguama, Euclides da Cunha Paulista e outros tantos, para poder entender como é que estavam organizados naqueles distritos as comissões, as lideranças, o que eles estavam fazendo, porque a gente também estava aprendendo o caminho de como criar forças para isso. Nos anos 83, 84, é reorganizada a Comissão de Emancipação, que era formada por um pequeno grupo escolhido por sua representatividade e comprometimento com o desejo pela emancipação. Foram feitas umas reuniões, né? Eu me lembro de uma que foi feita no salão paroquial, encheu, deu muita gente, o povo do Tarumã queria emancipação porque era muito sofrido, né? Depender de Assis, a gente não tinha nada aqui. Então, o povo abraçou a ideia e compareceu. Em 87 também, a gente tem a criação de uma nova comissão pró-emancipação de Tarumã. E essa nova comissão, ela resgata a comissão de 79 e agrega outros tantos munícipes tarumaenses que tinham essa vontade e tinham esse desejo da emancipação. A primeira reunião dessa comissão aconteceu na casa de Pascoal Moro e correu de forma tranquila. Já a segunda reunião aconteceu na Fazenda Canadá, no refeitório recém-construído. Esta reunião já foi tumultuada, pois apareceu um cidadão que não era favorável à emancipação e colocou que o Bolfarini, então prefeito de Assis, não permitiria e a comissão seria esmagada. Neste momento, Antônio Laurindo, como anfitrião, se posiciona dizendo: "Caro senhor, se o senhor veio aqui para somar conosco, para nos ajudar na emancipação de Tarumã, o senhor é muito bem-vindo. Nós o acolhemos com alegria. Mas se veio para nos atrapalhar, peço que se retire imediatamente." Depois disso, a pessoa saiu e a reunião seguiu bem, conforme o previsto. Outras reuniões se seguiram e o grupo foi aumentando. O prefeito de Assis atrapalhou muito. Ele não aceitava
isso aqui passar município, que isso aqui era um filho dele que produzia tudo para a cidade de Assis. Então ele não aceitava. A gente discutiu lá umas 3 ou 4 vezes em reuniões com ele. Ele falava em até fechar Tarumã, derrubar o distrito e para não deixar, porque não podia passar. A SATA surgiu porque precisava, na época, de uma entidade que tivesse o CNPJ para poder fazer mandar os papéis da emancipação política de Tarumã, tinha que ser mandado por uma entidade. E na época a CRUTA parece que não, porque tinha que ser da sociedade, entendeu? Que a SATA, o nome dela completo é Sociedade de Amigos de Tarumã. Eu era o secretário dela. A primeira grande reunião pró-emancipação aconteceu no auditório da ACRUTA. Compareceram cerca de 165 cidadãos. Na época, Antônio Laurindo era o presidente da SATA, Sociedade Amigos de Tarumã. E ao abrir a reunião e perguntar quem gostaria de falar, o cidadão contrário à emancipação começou a falar contra. Se vocês deixarem, o Bolfarini fará a emancipação. Ninguém precisa se preocupar com nada, mas se vocês continuarem, ele acabará com tudo. Nesse momento, Antônio Laurindo toma a palavra e enumera as coisas que estavam fazendo a favor da emancipação. E o adversário continuava contrariando a fala de Antônio Laurindo. Nesse momento, Oscar Gozzi faz uma proposta. Vamos fazer uma votação. Quem estiver a favor da emancipação, levante-se, e os que estiverem contra, permaneçam sentados. O resultado foi surpreendente. Ninguém permaneceu sentado. O cidadão contrário saiu do auditório com uma expressão enraivecida. Todos os presentes aplaudiram. A ACRUTA teve um papel relevante nas ações que visavam trazer algum benefício à população de Tarumã. Outra ação que teve uma grande influência para movimentar a cidade e aglutinar a população em torno da emancipação foi a Escola de Samba, fundada em 1º de outubro de 1985. Em 1986, fez o seu primeiro desfile em Assis, com os instrumentos emprestados da Escola de Samba VO de Assis. Nós ganhamos 3 anos, em primeiro lugar, e a bateria foi nota 10, acho que nós tivemos 2 ou 3 alas, nota 10. E aí, quando Tarumã passou o município, aí a gente não pôde desfilar mais lá. Nós ganhamos 86, 87 e 88. A escola desfilou em Assis por 4 anos, ficando em primeiro lugar por 3 anos seguidos, 86, 87 e 88. Em 1990 não desfilou, já não era mais distrito da cidade de Assis. Os trabalhos da comissão seguiam bem e, em determinado momento, Oscar marcou uma audiência no TRE para discutir sobre a possibilidade da emancipação. Nesta audiência, foram informados que se a lei não mudasse, seria impossível a emancipação de Tarumã passar. Na volta para Tarumã, Oscar diz que o caminho seria a Assembleia Legislativa, que estava para iniciar os trabalhos da nova Constituição. Iriam tratar a mudança da lei com os deputados paulistas. Foi de 1988 a Constituição, foi feita uma emenda, que só nessa época podia, deu direito aos municípios, aos distritos, se candidatarem a ser município, porque tinha que fazer tudo o processo. Foi 3 carros daqui para Brasília, 3 carros foram aqui por dentro, por Goiás. Eu fui 2 ou 3 vezes com o Oscar Gozzi, eu e o Oscar Gozzi. Nós dois só viajava para lá para falar com o pessoal de lá. O Oscar tinha habilidade, ele conseguia. Outros distritos souberam do movimento pró-emancipação de Tarumã e se juntaram, nascendo aí a Frente Distrital Paulista de Emancipação. Nós temos a criação da Frente Distrital Paulista de Emancipação. A Frente Distrital ela começa um movimento também de articulação, de mobilização, de sensibilização dos diversos distritos, no sentido de criar uma força política e uma força social em busca das emancipações. É organizado um roteiro e cronograma de reuniões, onde os representantes dos distritos viajam aos distritos para a realização das reuniões, para a troca de informações e planejamento de ações.
As reuniões foram realizadas em vários distritos onde eram discutidos a legislação, dificuldades, resistências. Participavam dessas reuniões deputados que manifestavam apoio, também juristas para falar da base legal, isso para ir se criando uma consciência em relação à emancipação. Tarumã sempre teve essa garra de se organizar e fazer. E não foi muito diferente quando surgiu esse movimento pró-emancipação, essa oportunidade que surgiu, que os municípios que tinham uma certa condição, uma certa arrecadação, e Tarumã na época nós tínhamos a usina Nova América, que era geradora de emprego, uma economia, né? Tinha lá a questão do CMF, gerava. Aqui nós tínhamos na época aqui o engenho do Guedes, na época, né? Hoje se tornou a usina Água Bonita. Então nós tínhamos uma grande produção agrícola, né? Que sempre foi o forte de Tarumã. Isso dava um potencial econômico, né? Então era só questão de estar organizando isso, conscientizar as pessoas. Porque a gente tem informação de municípios em que foi feito plebiscito, perguntando se a população queria a emancipação, e teve um município que o não ganhou. Teve que fazer um trabalho mais ou menos de 5, 6 anos para poder mudar a lei que a lei impedia. Era impossível passar que a lei, ela brecava qualquer possibilidade de Tarumã ser município. E Tarumã era um dos bem posicionados porque tinha uma comissão bem forte. Então esse trabalho todo foi através dessa comunicação. Naquela época não tinha WhatsApp, foi boca a boca. Era convite boca a boca, que era melhor para Tarumã viver das próprias pernas ou ficar dependendo da cidade mãe, que era Assis. A gente só ia visitar cidades que tinham emancipado há pouco tempo, vamos falar, 4 anos, 8 anos antes, para conversar com o prefeito, com os vereadores lá, para saber como é que era, como é que fazia. Em São Paulo nós fomos em grupo de pessoas, fomos ter um van com 10, 12 pessoas para visitar o palácio, para visitar a Câmara de Vereadores de São Paulo. Várias reuniões se seguiram, sempre em algum distrito que fizesse parte da frente. Com os trabalhadores da Constituinte em andamento e com a promessa dos deputados paulistas, já era possível sonhar com dias melhores. A emancipação se aproximava. Em 1987, com o começo da Constituinte, a Frente Distrital encaminha à Assembleia Constituinte documento solicitando a inclusão de um texto que desse condições para distritos do estado de São Paulo e de outros estados a se candidatar à emancipação. Existia no Congresso um texto em tramitação que também era proibitivo, pois para a criação de um novo município, o município-mãe tinha que aprovar isso na Câmara de Vereadores do município. Claro que isso dificilmente seria aprovado pelas câmaras municipais. Neste ponto, todos os distritos da Frente encaminham o mesmo texto para a inclusão da emenda proposta pela Frente na nova Constituição. Durante a Assembleia Constituinte, a Frente organizou uma caravana para Brasília, com o intuito de pressionar os deputados para a inclusão da emenda produzida pela Frente. Mas eu acho que as fazendas, junto com a Nova América e junto com o Oscar que era um político muito esperto, um professor muito esperto. Ele arrecadava, mas ele não se expressava. Nós começamos a trabalhar isso para que isso prosperasse, Tarumã virasse realmente um município. E isso aconteceu, porque aqui era a grande renda, tinha 2 usinas, a Água Bonita e a Nova América. Nós trabalhamos e conseguimos. Eu me arvorei e comprei um carro 3 dias antes e saímos daqui e fomos a Brasília com esse carro. 13 horas de viagem. A gente fez uma caravana de todos os distritos. E aí, de Tarumã, a gente organizou para ir. Foi muito interessante porque ninguém tinha carro para ir e ninguém tinha dinheiro para pagar avião. Tinha Assis aí tem até hoje, né? Uma oficina de uma família de japoneses que chama Nishizawa. E aí estive lá, eles tinham um Monza vermelho. Aí eu conversei, negociei, ele topou, me vendeu o carro. Aí não tinha dinheiro, uma parte paga, outra parte, né, para pagar depois. Mas conseguimos licenciar o carro. Era desafiador, mas era muito rico, né? A Constituinte acatou a mudança sugerida na Lei das Emancipações,
tornando possível a emancipação de Tarumã e de outros distritos que compunham a Frente Distrital Paulista de Emancipação. A nova Constituição previa também que a criação de novos municípios dependia de lei estadual. A Frente começa um trabalho junto à Assembleia Estadual para a adequação da lei federal ao Estado e sua aprovação. Com a aprovação na Assembleia Estadual, começa um trabalho em todos os distritos da Frente, incluindo a Itarumã, para a conscientização da população para os benefícios que a emancipação traria. A lei exigia ainda que fosse feito um plebiscito em que os eleitores do distrito escolhessem entre sim ou não para a emancipação. Começa aí uma nova etapa do trabalho da Frente Distrital Paulista de Emancipação, comissão, SATA, etc. Nesse momento surge também em Tarumã a Associação de Mulheres, que se junta no trabalho de sensibilização e conscientização, dando ao movimento uma força maior ainda. A mobilização foi tão forte que nasce uma associação de mulheres. Associação de mulheres que começa com 6 mulheres, sobe para 60 e vai crescendo num processo de sensibilização e de conscientização. São produzidos vários documentos que são distribuídos casa a casa, mostrando benefícios e a importância do distrito de Tarumã ser elevado à condição de município. Essa campanha foi tão forte que no dia 5 de novembro, dia do plebiscito, teve uma participação enorme, lembrando que à época o voto no plebiscito não era obrigatório. Aqui foi feito até um plebiscito. Antes de nós começar, deu 92% a favor do plebiscito, a favor da emancipação. Este plebiscito aconteceu em 5 de novembro de 1989. O sim obteve 3.128 votos, equivalente a 97% dos votos válidos. Já o não obteve 37 votos, equivalente a 1% dos votos válidos, uma conquista esmagadora para a população de Tarumã. O caminho estava livre. Agora era necessário fazer os ajustes finais aos documentos a serem apresentados. Esses documentos deveriam ser emitidos por uma entidade representativa e sem fins lucrativos, no caso a SATA, Sociedade dos Amigos de Tarumã. Dos distritos da Frente Distrital Paulista de Emancipação, somente um não conseguiu se emancipar com o grupo, isso por motivos jurídicos que se resolveram depois. Os outros distritos da Frente Distrital Paulista de Emancipação, Tarumã entre eles, foram elevados a município em 9 de janeiro de 1990. A Frente Distrital Paulista de Emancipação convoca uma caravana para ir ao palácio para assinatura do governador Orestes Quércia, sancionando a lei que criava o município de Tarumã. No dia que estava prevista a votação, dia 9 de janeiro de 90, o Oscar contratou um ônibus para levar o pessoal lá no Palácio do Bandeirante para assistir a assinatura do Quércia. E nós fomos. Saímos daqui de madrugada, fazendo festa já, fomos lá, assistimos a assinatura dele, viemos embora tudo feliz. A cerimônia de criação das novas cidades aconteceu no Salão Nobre do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, sendo o governador o senhor Orestes Quércia, que leu e assinou a lei que criava as novas cidades. Chegamos em Tarumã, de madrugada, entramos soltando rojão na cidade para comemorar, né, a vitória. Teve outras pessoas que escutou o barulho, sabia que a gente estava chegando, foi lá também para participar. O esforço valeu a pena. Tarumã era então cidade. A minha dedicação a esse processo, ela foi muito intensa, com muitas viagens, participando da comissão. Mesmo com a assinatura da emancipação em janeiro de 1990, Tarumã continuou com uma administração distrital. Somente na eleição de 1992, fez sua primeira eleição para prefeito e vereadores, que assumiram seus cargos em 1993, primeira administração da cidade de Tarumã. Aí ficou definido que haveria eleição juntamente com as eleições que aconteceriam em 92. Nós éramos município porque tinha lei, mas a implantação do município em si, da administração pública, só aconteceu em 93, em 1º de janeiro de 93, porque ficou definido que não ia fazer uma eleição de 90 com um mandato de 2 anos só. Eu tenho muita gratidão
aí a população de Tarumã por ter me dado essa oportunidade. Tenho gratidão ao Wilson Paitio porque ele me deu também a oportunidade de estar trabalhando com ele e fazendo esse trabalho. E, naturalmente, gratidão ao seu Renato Rezende, que foi aquele que fez a primeira provocação e foi quem patrocinou muitos dos movimentos, dos custos, para a gente poder fazer todo esse trabalho e chegar onde a gente chegou. E muita gente deu a vida por aqui. O planejamento, a organização, ela é muito importante numa cidade. Eu acho que a região inteira ganhou muito com Tarumã ser município. A primeira eleição de Tarumã como município do estado de São Paulo aconteceu em 1992 e Oscar Gossi foi eleito prefeito, vice-prefeito Valdemar Schwarz e vereadores Agamenon Messias de Novaes, Edson Schwarz, Yaci Guedes Ribeiro, Darcy Paitio, primeiro presidente da Câmara, Milton Santos da Silveira, Daniel Baratella, Otávio Benelli, Fernando Hartmann, João Aparecido Honório, Mário Luiz de Araújo e Hélio José Moro. Recebemos a notícia que Tarumã estaria entre os municípios a serem contemplados com a emancipação. Isso para todos nós foi uma grande alegria, mas foi o início de um árduo trabalho. A primeira eleição, 2 grupos políticos se colocaram à disputa e o grupo político liderado pelo Oscar Gossi foi o vencedor. Eu tive a felicidade de ser convidado por ele para participar do secretariado dele. No caso, eu fui convidado para ser secretário da Administração e Assuntos Jurídicos, na qual coube para nós toda a montagem da legislação. Foi de fato um tempo árduo, porque nós tínhamos 2 meses apenas para elaborar toda a legislação constitutiva de um município, que ela não era pequena, aprendermos como trabalhar com poucos recursos, inclusive computadores na época, pequenos, eram todos nossos pessoais, trabalhávamos numa sala da escola, Dona Cota, mas sem medir esforços conseguimos, no dia 1º de janeiro de 93, estar com toda a legislação pronta para ser apresentada para a Câmara Municipal de Tarumã e também com toda a estrutura administrativa pronta para o município de Tarumã funcionar. Foi uma alegria imensa poder participar dessa parte de história, porque Tarumã fez parte da minha vida, tanto profissional quanto as amizades que tive e tenho lá, que cultivo elas até hoje como as minhas melhores amizades. Desejo que Tarumã continue nesse crescimento, continue com um povo acolhedor, como me acolheram em 88, e que possa prosperar dia a dia. Com a emancipação, a cidade cresceu, atraindo investimentos, gerando emprego, melhorando a renda das pessoas e a melhora na qualidade de vida. Atualmente, Tarumã é um exemplo para cidades vizinhas, nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Eu investi muito em Tarumã, acreditei em Tarumã e tudo que eu tenho hoje foi investido, em Tarumã. Muita gente deu a vida por aqui. Todo mundo lutou junto, né? E essa emancipação foi um marco para Tarumã. Muito orgulho em ter participado de tudo isso. Eu tenho muita gratidão aí à população de Tarumã por ter me dado essa oportunidade.
assumimos como missão a melhoria da qualidade de vida do povo de Tarumã.
seu encanto, Vila Lex sempre lutando adquiriu vontade de vencer e venceu. Gerou progresso, cresceu, se emancipou, em janeiro se libertou. O sonho já realizou, encontrou gente que acreditou. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores, verdadeiros quinhões e encantos, seu verde se perde nos campos. És formadora de princípios, destaque entre municípios, pedaço de pátria Brasil, doce coração de mãe gentil. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Povos unindo gerações, remanso entre corações, cidade de união acolhedora, justiça e amizade vencedora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora.